Olá pessoal, aqui quem vos fala é o pastor Nelson Barradas. E a pastora Márcia Barradas. Nós somos líderes do Ministério Equilibrando Corpo, Alma e Espírito. Somos teólogos, somos fisioterapeutas, somos psicanalistas e professores universitários. E viemos trazer uma boa nova para vocês, que partindo do princípio que não há saúde espiritual sem saúde emocional. E não há saúde emocional sem saúde física. Então, nós queremos apresentar para vocês uma proposta, um projeto sobre um congresso de plenitude de Deus, fé, conhecimento e atitude. Porque a fé sem conhecimento não é nada. E sem atitude também não é nada. Porque nós precisamos ter a fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Mas que se a gente esperar sem atitude, a gente não consegue colocar em prática, né, pastor? É verdade. E esse congresso foi uma revelação de Deus para as nossas vidas, para a sua vida, porque a vinda de Jesus está próxima. E Ele quer nos dar a plenitude no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Perfeito. Então nós vamos fazer uma breve apresentação, depois você vai poder acompanhar melhor lá na nossa página no youtube.com, Equilibrando Corpo, Alma e Espírito, ou no Facebook, que é também Equilibrando Corpo, Alma e Espírito. E lá no Facebook também você pode acessar, que tem uma só do projeto, que é Plenitude de Deus, Fé e Atitude. Então, pastora, esse projeto surgiu de uma recomendação bíblica do nosso apóstolo Paulo para o seu pupilo Timóteo. Porque o tempo passa, né, pastora? As doenças vão vindo, o desânimo vem chegando, as frustrações vão chegando, porque quando tudo é novo, a gente está sempre com ânimo. Só que a gente esquece que o tempo vai passar, então a motivação tende a diminuir, o ânimo tende a diminuir. Então, lá uma recomendação do apóstolo Paulo ao seu pupilo, ao seu discípulo Timóteo, que apesar de jovem já sofria as consequências do dia a dia, do estresse, né? Ele era responsável pela igreja, ele era responsável por várias pessoas, e com o passar do tempo Paulo percebeu que ele já andava meio desanimado, ele andava um pouco cansado. E aí Paulo disse para ele: tem cuidado de ti mesmo? E é a pergunta que nós fazemos para você, né, pastora? Porque na igreja as pessoas estão muito preocupadas com a parte espiritual. E a gente percebe que no mundo, nós como professores universitários e psicanalistas também, nós percebemos que as pessoas se preocupam muito com o físico. Procura estar bonito, né? Usa a vaidade, usa a estética como vaidade, não usa a estética como saúde, e esquece da parte espiritual. E uns outros poucos cuidam um pouquinho da parte emocional. A gente percebe isso muito no curso de psicologia, mas também acaba deixando a desejar no corpo e no espírito. E se a gente observar essa recomendação do apóstolo Paulo, e que foi de Jesus também, e é que é da própria Bíblia, Deus nos fez para sermos plenos, né? Para termos saúde física, emocional e principalmente espiritual. Então, verdade. E, pastor, o que acontece nas igrejas também é que existe muita dúvida do que é vaidade. Até onde vai a vaidade? Então as pessoas até com medo de pecar, porque a Bíblia diz que a vaidade não condiz com o reino de Deus. O que é vaidade? E dentro desse congresso nós vamos estar diferenciando o que é cuidado, o que é vaidade, o que é o excesso, o que é a estética, o que é saúde. Então nós vamos estar abordando todos esses assuntos e tirando todas as dúvidas em relação a isso. Por que é plenitude de Deus, fé, conhecimento e atitude? Porque quando a gente tem a fé, a gente consegue colocar em prática o que Deus tem para a gente parcialmente, né? Porque a fé sem obras é morta. Então Deus nos deu o quê? Deus espera de nós a fé, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós temos o conhecimento, a gente vai conseguir discernir isso que a pastora disse.
eu vou usar a estética como vaidade, que aí é um pecado, você usa como vaidade, você usa para querer ser melhor do que o próximo, ou você usa como saúde. Então, o conhecimento nos dá o discernimento. A gente só consegue ter o discernimento. Eu não sei se dá para ver aí, mas eu estou com a caneta rosa e estou com a caneta amarela na mão, né? Se eu só conhecer o rosa ou o amarelo, quando o azul passar na minha frente eu não vou conhecer. Então eu não vou saber. Então a gente, quanto mais conhecimento a gente tem, e é bom a gente respaldar, né, pastora? A gente ressaltar, melhor dizendo, que esse projeto é primariamente à luz da Bíblia Sagrada e posteriormente à luz da ciência, que também foi um presente de Deus para nós. Então por isso que colocamos em prática o nosso conhecimento pastoral, o nosso conhecimento teológico, o nosso conhecimento fisioterapêutico, de fisioterapeuta, colocamos em prática o nosso conhecimento da psicanálise e a experiência universitária que nós temos. Então, o que norteia esse congresso é a parte bíblica. Toda ela vai ser respaldada. Então vamos avançar aqui um pouquinho, pastor. O objetivo geral desse congresso: receber por completo o que Deus tem para a vida de cada um de nós, que é uma mudança, porque quando a gente fala de vaidade, a pessoa muda por fora, mas não muda por dentro. E quando a gente cuida, quando a gente entende o que Deus tem para nós temos uma mudança verdadeira, que é aquela de dentro para fora. E nós temos experiências maravilhosas, né, pastor? De pessoas que tinham depressão, saiu desse congresso, no dia seguinte foi falar conosco, que mudou completamente o quadro. Quer trazer um pouquinho dessa? É verdade, né? Porque a palavra de Deus diz que o povo sofre porque falta o conhecimento. Meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Então, as pessoas, por falta de conhecimento, elas não estão se cuidando, né? E o crente, ele acha que por ele ser crente, ele tem que ser, cuidar do espírito e tem que ser gordo, tem que ser, na verdade, gordo não, tem que ser obeso, tem que andar de qualquer jeito, não pode fazer o cabelo, não pode cuidar da unha, não pode cuidar da sua forma física. E nós somos templo do Espírito Santo, somos morada. Então, o Senhor nos deu o corpo físico para nós cuidarmos também, né? Para que nós possamos ser morada dele perfeita. Amém. E o objetivo específico, alguns dos objetivos: aprender a olhar primariamente ou primeiramente para si mesmo. Olhe para você, meu filho, cuide de sua vida e de seu corpo. Olha a recomendação do apóstolo Paulo: antes de cuidar da igreja e dos demais, cuide de você mesmo. E aí, pastor, eu quero fazer uma observação, porque se você é líder, está nos escutando, se você é pastor, apóstolo, bispo de uma igreja, e se perguntar, mas vocês estão motivando ele a cuidar primeiro de si, depois da igreja, abandonar a igreja de Cristo? Meu pastor, deixa eu te falar uma coisa. O nosso membro, a nossa ovelha, ele só pode estar bem para a obra do Senhor se ele estiver bem consigo mesmo. Porque a gente percebe o que? As pessoas vão definhando, vão perdendo ânimo, vão ficando frustradas. Muitas das vezes está escondida ali uma baixa de autoestima, por isso que ele está comendo demais. E nós líderes não estamos percebendo. Aí sabe o que acontece? Ele vai apostatar da fé, ele vai deixar de ir para a igreja, ele vai abandonar a obra do Senhor. Então, só podemos fazer o bem para o próximo, e nós como profissionais de saúde, nós falamos isso com o conhecimento da ciência, para os nossos alunos na faculdade. Eu só posso cuidar bem do meu paciente se eu estiver bem. Então, por favor, não interprete dessa forma. Isso aqui não é uma apologia para a pessoa deixar de sair da igreja, não. Sair da igreja, não. Pelo contrário, é para ele estar melhor com ele, mais motivado, mais animado, com mais saúde. Vai orar mais, vai pregar mais, vai louvar mais, vai buscar mais o nome do Senhor. Seguindo aqui, né, pastora? Fala isso aqui segundo aqui. Entender o privilégio que Deus nos deu de sermos templo do Espírito Santo. Isso deve ser considerado para cada um de nós. Foi aquilo que eu falei Sim. agora há pouco. Nós somos morada do Espírito Santo. E nos fortalecendo física, emocionalmente e espiritualmente, nós estamos fortalecendo também a Igreja de Cristo. Amém. Amém? Cuidar das nossas mentes, da nossa vida, dos nossos relacionamentos, cuidar do nosso corpo, pois muitos problemas poderiam ser evitados se nós agíssemos assim. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mateus 6:22, que Jesus deixou para nós.
São alguns dos objetivos. Quando você entrar lá na página, você vai ver o projeto por completo, amém, irmão? E como é ministrado isso, pastora? Esse congresso, ele é um congresso ministrado em 2 dias, de 8h30 às 17 horas, que pode ser o que for melhor para a sua igreja, podem ser 2 sábados, podem ser 2 domingos, pode ser um sábado e domingo, pode ser um sábado e feriado, mas a gente pede sempre que sejam dois encontros, porque nós vamos ministrar, nós vamos dar a base espiritual, emocional e a base física, né, pastora? Isso mesmo, porque quando nós falamos da parte espiritual, nós tratamos do amor de Cristo para com a igreja, porque muitas das vezes nós esquecemos o quanto Deus nos ama. A igreja hoje já está até desacreditada na volta de Cristo. Então nós tratamos essa parte. Quando nós falamos da parte emocional, a palavra de Deus diz assim: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Então você tem que primeiro se amar para você amar o próximo. E está faltando amor próprio dentro das igrejas, principalmente nas mulheres. E quando nós tratamos o corpo, é quando o pastor falou da área da saúde, da fisioterapia. Que é esse o objetivo aqui, pastor. Ó. Exatamente. Será ministrada a palavra do Senhor baseado no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, sendo correlacionado com o comportamento humano diário, o passar do tempo, que aí vamos englobar obesidade, diabetes, hipertensão, estresse, risco de infarto, fadiga, intolerância, dores físicas e da alma, baixa de autoestima. Inclusive isso tem acontecido até com nós pastores também. Se a gente for ver as pesquisas, o índice de pastores que andam doentes, porque nós não somos super-homem, nós precisamos ser tratados também, entre outros. Então nós vamos ministrar sobre muitas coisas. Verdade. E para finalizar, né, serão feitas aplicações terapêuticas com argilas, gel crioterápico para melhora da qualidade da pele. Serão dadas orientações básicas sobre ergonomia, postura, alimentação. E por último serão verificados o índice de glicose, caso a igreja providencie o kit. Então se você quiser também, essa igreja, porque existe um custo para isso, né? Depois você vai entrar em contato conosco, nós vamos ver qual é o investimento, que nós levamos um material didático, que é um livro que nós próprios elaboramos, que é justamente o nome Plenitude de Deus, Fé, Conhecimento e Atitude. Aqui serão ministrados, né? Aqui está todo o conteúdo ministrado nesse congresso. E por último, então, se a igreja quiser arcar com esse investimento do kit de glicose, a gente também verifica, porque existe um índice muito grande de pessoas sem saber que são diabéticos, comendo muito açúcar, sem saber que são hipertensos, comendo muito sal, né, pastor? Verdade. E aqui, para finalizar, são fotos dos nossos encontros. Ó. A gente verifica a pressão, a gente não se preocupa apenas em verificar a pressão, a gente orienta também sobre a pressão, a gente verifica o risco de infarto, orienta sobre o risco do infarto, que é feito através de uma perimetria abdominal, informação simples. Fala um pouquinho, pastor, da argila. Fazemos também aplicação de argila, nós usamos os elementos da natureza, elementos dados pelo próprio Deus para cuidarmos da nossa saúde, porque às vezes também a pessoa, o crente, né, os cristãos não procuram assim um centro de estética justamente por causa da palavra de Deus, não tem condições financeiras de estar fazendo uma limpeza de pele, um tratamento de estética. Então nós vamos estar ensinando, com tudo aquilo que o Senhor nos deu na natureza, vamos estar ensinando você a fazer esse tipo de tratamento em casa, tá bom? E aqui são os alongamentos, ó, a gente para as ministrações, fazemos alongamento terapêutico, a gente ensina como fazer. Terapêutico trata, o alongamento por si só pode piorar, então o alongamento é terapêutico, que a gente utiliza na fisioterapia. Então aqui as pessoas que estão sendo abençoadas, ó. Isso aqui foi o congresso de mulheres, a gente pode fazer congresso para homem, congresso para mulheres, congresso para casais, para jovem, né? Então são orientações que as pessoas levam, os irmãos levam para o resto da vida. E os testemunhos que a gente escuta são maravilhosos, né? Então aqui são os alongamentos. E aqui está o nosso contato, saiba mais lá no youtube.com, Equilibrando Corpo, Alma e Espírito, ou na minha página particular, Dr. Nelson Barradas.
Facebook é Plenitude de Deus, Fé e Atitude, ou Equilibrando Corpo, Alma e Espírito. Que você pode estar se comunicando conosco e a gente finaliza essa breve apresentação. Depois, se você quiser, entra nessa página, entre em contato conosco, que a gente tem a apresentação maior desse projeto. A gente vai até você, explica com calma, né, as condições, é uma bênção. E conhecereis a verdade vos libertará. Quiserem mais entrar em contato, na nossa página vai ter o nosso telefone, os nossos e-mails. Tem tudo lá. Vocês podem mandar mensagem pelo Facebook. Vamos, assim que puder, estaremos retornando a mensagem de vocês, tá bom? Fica com beijo, Deus abençoe todos vocês. Fica na paz do Senhor.